Então vamos que vamos, pessoal. É isso aí. Então deixa eu mostrar aqui para vocês a nossa matériazinha e aí eu já faço o link aqui. Então na segunda-feira eu comecei na primeira aula falando para você um pouco sobre essa questão que envolve aí a demografia, a população do ponto de vista migratório. Expliquei o que era a migração e a migração. Falei um pouco de como se procedeu a migração ao longo da história, principalmente a partir do século XVI. E eu fiz uma analogia, eu peguei toda essa cronologia histórica de movimentos migratórios e eu fiz o que com você? Eu fiz uma alusão ao Brasil e expliquei para você que grande parte dos nossos fluxos migratórios, na nossa história, tem a ver com o processo de imigração. Então, do século XVI até 1930, entraram muitos imigrantes. Entrou o africano, entrou o português, no século XIX, alemães, italianos, final do século XIX, bastante italianos, japoneses, até que em 1930 o Brasil deixa de ser um país, né, de IME e passa a ser de EME, seguindo uma tendência mundial, né? Então muita gente foi para os Estados Unidos, para o Japão, para a Europa, por aí vai. Nos anos 2000, nós tivemos um novo fluxo de entrada de pessoas, de países mais pobres, de Angola, da Bolívia, do Haiti, da Venezuela, que vem buscar melhores oportunidades nessa décima economia do mundo, tá? Com a crise de 2015 fica latente e as pessoas começam a sair bastante aí, sair bastante do país, tá? Expliquei essas migrações externas, tá? Isso foi a aula 39, beleza? Agora nós vamos para a aula número 40. Aula 40 a gente vai falar dos fluxos migratórios, emigração e imigração dentro, né, do Brasil. Então é importante você estar antenado que para fazer essa explicação a gente vai pensar um pouco aqui, né, nos motivadores dessa questão aí que envolve os fluxos migratórios internos. Então o pulo do gato dessa aula está em cima desse primeiro tópico. O que, que seria, Sardinha, então, os motivadores? Cara, seria simplesmente o que você vai escrever na sua apostila assim, ó, ciclos econômicos, tá? Põe aí para o Sardes, assim, ó, ciclos econômicos. Puxa uma seta aí e escreva, tá? Ciclos econômicos. Como assim? São os ciclos econômicos, por exemplo, entre outras coisas, da produção aurífera, da cafeicultura, do processo agropecuário de ocupação do Centro-Oeste, da borracha, da indústria, que vai fazer com que nós tenhamos uma mobilização interna, criando áreas de atração e áreas de repulsão, tá certo? Então já fique antenados com relação a isso. Então, se você usar de uma maneira meio homogênea a historinha do Brasil, você vai conseguir entender tudo sobre fluxos migratórios internos, tá? Então, primeiro grande fluxo, primeira grande economia do Brasil, tá? Nós vamos ter aqui do século XVI ao século XVIII. Então, temos a cana-de-açúcar ligado, tá? Então, aqui, você não vai ter um fluxo migratório tão intenso, porque quem vai ocupar economicamente a região do Nordeste são os imigrantes portugueses e também os africanos. A primeira grande, vamos dizer assim, o primeiro grande fluxo de pessoas internamente falando vai acontecer com a mineração em Minas Gerais e Mato Grosso. Então, muitas pessoas vão sair do Nordeste e vão em direção às produções auríferas de Minas Gerais. Bem fácil isso aí. Então, quem é a área de atração? Né? A área de imigração é Minas Gerais. Qual é a área de repulsão? É o Nordeste. Então, esse aqui seria aí o nosso primeiro grande fluxo interno, certo? Então, tem que entender isso aí, né? Seguindo a lógica, vai dando uma olhada aí com o professor, vou até ampliar aqui um pouquinho mais, por 190 aqui, ó, para vocês verem isso melhor. 190. Segundo grande fluxo migratório, vai se estabelecer com a cafeicultura. Então, cai a economia mineradora, e na região do Vale do Paraíba, do Sul, né, ali naquela região, indo para o litoral em São Paulo, começa a produção de café, que vai depois para o Oeste Paulista. Então ali se torna uma área de
né, de imigração. Muitas pessoas saem de Minas e São Paulo e vão para lá trabalhar, sulistas também, acabam indo ali, né, e acabam desenvolvendo essa economia. É um grande fluxo migratório que nós temos ali, tá certo? Paulatinamente, nesse mesmo período, nós temos a primeira Revolução Industrial e a segunda Revolução Industrial, cuja borracha passa a ser uma matéria-prima importante. Então, muitos nordestinos vão sair do Nordeste e vão em direção à Amazônia, ocupando várias regiões, principalmente o Acre, que depois vai ser comprado da Bolívia lá, tá certo? Então, fiquem atentos com esse fluxo migratório aí, tá? Um quarto fluxo migratório, que a gente já tem que entender, aqui já dentro do século XX, por volta de 1930, é o processo de industrialização se estabelecendo em São Paulo, Rio e Minas e atraindo muitas pessoas. Então, vem para São Paulo, por exemplo, vem muitos nordestinos, vem muitos mineiros, né? Muitos sulistas vão para São Paulo, Rio, tentando melhores condições, é um fluxo migratório intenso. Já estamos dentro do século XX aqui, ó, tá? Então, entender esse fluxo migratório, tudo bem? Aí, o que acontece nos anos 50? A gente tem a construção de Brasília, a ocupação do Centro-Oeste, então projetos agromineradores nos anos 50 e 60 faz com que nordestinos, mineiros, paulistas e sulistas vão em direção ao Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, ocupando essa região que é o Cerrado, tá? São as frentes pioneiras que você vê aqui, ó, tá? Então, muitas pessoas saindo do Sul, Centro-Oeste, do Sudeste, do Nordeste, indo para essa região aqui. E também indo para essa região aqui um pouquinho mais tarde, tá? Que, aliás, nesse mesmo período dos anos 70 e 80, essas pessoas que vão para essa região vão principalmente para essa área aqui, onde nós temos a famosa Zona Franca de Manaus, tá bom? Zona Franca de Manaus. Então, tá bem tranquilo o desenvolvimento aí da matériazinha, tá? Tá lá no número 5 aqui. Então, o governo militar cria ali nos idos dos anos de 1970, a Zona Franca, que faz com que pessoas acabem indo para lá. Num período mais recente, deixa eu voltar aqui para mostrar para você. Num período mais recente, muitas pessoas indo para o sul do Amazonas, tá? Essa região aqui, ó, que é fronteira agrícola. Então, Serra dos Carajás, ocupação e construção de várias usinas aqui, muitas pessoas acabam vindo para essa região aqui. Seriam frentes pioneiras já dentro da Amazônia, destruindo a franja, né? A margem direita do rio Amazonas na região sul aí. Então, tá bem tranquilão, não tem segredo, tá? Então, bem legal esses fluxos aí, tá bom? Então, ó, outra coisinha que a gente tem que estar atento aí, tá? Seria as migrações intrarregionais. Pessoal, ó, só voltando aqui, entender os fluxos migratórios internos, todos eles têm a ver com ciclos econômicos. Produção aurífera, café, borracha, indústria, agropecuária, região nordeste, região norte e região centro-oeste. Região sul foi ocupada por agropecuária com os imigrantes estrangeiros lá, alemão, italiano, eslavos, esse povo todo aí, tá bom? Então, beleza. Está tudo ok? Ponto 1, vamos para o ponto 2. Posso ir? Tudo bem? Alguma dúvida ainda com relação àquela questão dos fluxos migratórios internos? Bom, ninguém respondeu, é porque eu acho que está tudo claro, né? Beleza, Matheus, obrigado aí pela participação. Tá bom, Mariana? Beleza, é revisão, né, pessoal? É revisãozinha, isso aí não é nada do outro mundo, não. Então, ó, migrações intrarregionais, né? Então, migrações entre regiões. Obrigado, Vitória. Migrações entre Nordeste, Sudeste, Nordeste, Norte. A gente vai ver um pouquinho sobre isso aí, tá bom? Então, é importante a gente estar antenado com relação a isso, que os motivadores seriam a desconcentração econômica, tá? Esgotamento da fronteira agrícola e novas organizações socioespaciais. Então, uma característica em comum que faz com que você tenha migração entre regiões tem a ver também com essa questão que nós trabalhamos aí, com o que nós chamamos de desconcentração econômica. Peguemos, por exemplo, aqui, ó, tá? Vamos pegar, por exemplo, agora, nos anos de 1990, muitos nordestinos saindo do Sudeste e voltando
para o Nordeste. Nós chamamos isso de migração de retorno, vocês lembram disso. Por que isso aconteceu? Porque a desconcentração da indústria está acontecendo na região de São Paulo. Então é importante a gente entender isso, né? O esgotamento da fronteira agrícola faz as pessoas voltarem para suas regiões originais. E o surgimento de novas organizações socioespaciais. Sei lá, vamos pensar aqui, por exemplo, no famoso Mapitoba, né? Mapitoba. O que é o Mapitoba ou Matopiba? É o anacrônimo que nós utilizamos para tentar entender, né, o Maranhão, o Piauí, Tocantins e a Bahia, tá certo? Seria isso aí, tá? Então, bem tranquilo, região de nova fronteira agrícola lá, e aí você tem pessoas se deslocando. Seria mais ou menos isso aqui, ó, os motivadores, né? Então, ó, outra coisa importante, né, nessa desconcentração, né, nós temos aí o aumento da participação de cidades médias no interior dos estados, cidades com até 500 mil vem recebendo muitas pessoas, né? Nova fronteira agrícola no norte, no Mapitoba. Migração pendular também é uma característica. Eu não gosto muito de falar de migração, movimentos pendulares, porque essa migração tem que fixar, né? Mas aquele fluxo entre cidades, como Londrina, Cambé, ali diariamente para trabalhar e estudar, ou sazonal, que a pessoa vai trabalhar numa região X e passa 3 meses e volta. Tudo isso são os principais fluxos que nós vimos nos últimos anos, tá? E o mapa personifica isso aqui, ó, né? Anos 70 e 90, ó, muita fronteira agrícola, pessoas indo para lá, para a Amazônia, ó, ocupar essa região, né? Temos aí esses fluxos aí, principalmente aqui na região do Mapitoba, ó, que é o Mapitoba, né? Num período aí já dos anos 90, muitas pessoas, né, aumentando a ida em direção a São Paulo, né? Esses fluxos aí. E aí, agora, recentemente, ó, o que acontece? Temos o retorno da galera para lá, principalmente aqui, tá? Que é a chamada migração de retorno dos nordestinos voltando lá. Tá? Então, não tem segredo, tá bem tranquilo a matériazinha, tá? Aqui você tem na sua apostila uma tabela que mostra essa entrada de imigrantes, né? De quem entra, quem sai, que vai, por sua vez, paulatinamente comprovar os dados e as informações que eu falei para você, né? Algumas regiões recebendo mais, outras menos, e destaque para a região Nordeste, onde nós temos aí um retorno muito grande de imigrantes, tá bom? Então, pessoal, ó, voltando aqui para conversar com vocês, tá bem fácil, tá? Então, são 2 tópicos só que a gente viu aí sobre a questão que envolve as migrações no Brasil, entenda as economias e para onde entra e sai, e no período mais recente, os motivadores, né, que seria a desconcentração econômica, o surgimento de novos polos, e no vestibular vão perguntar bastante sobre a migração de retorno, tá? Então é o seguinte, ó, para a gente não ficar tomando mais seu tempo, e como a aula é assíncrona, eu estou explicando ela aqui, e depois esse material todo eu vou colocar lá para você, você pode assistir quantas vezes você quiser, tá? Então, o que eu quero pedir para você? Para você fazer o seu exercíciozinho lá.